Tudo se inicia quando a vovó Piedade ligou, aflita, para Carlos Daniel. Ela disse que algo grave tinha acontecido com Carlinhos. Ele, assustado, perguntou se o menino havia caído, mas ela explicou que não era isso. Carlinhos havia fugido de casa. Carlos Daniel, sem acreditar, questionou se ela tinha certeza. Piedade garantiu que sim, e contou que já estavam à procura dele. Então, sem perder tempo, ele avisou Rodrigo que precisava sair e foi direto para casa. Na mansão, Lalinha voltou junto com os outros empregados. Ela falou para a vovó Piedade, com o coração apertado, que procuraram por todos os cantos, mas não encontraram o menino. Preocupada, Piedade comentou que tinha certeza. Carlinhos percebeu que Paola não voltaria e saiu tentando encontrá-la. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Douglas Maldonado estava irritado. Paulina não apareceu para o almoço, e ele odiava ser deixado esperando. Furioso, mandou Braulio até a fábrica. Queria que ele dissesse a Paulina que aquilo não se fazia, e que ele não gostava de ser ignorado daquela maneira. De volta à mansão, Carlos Daniel chegou com um semblante tenso. Contou à avó que não conseguiu encontrar Carlinhos. Piedade, com a voz embargada, confirmou o que suspeitavam: o menino com certeza saiu para buscar aquela mulher. Para ele, a usurpadora era sua mãe de verdade. Do outro lado da cidade, Paulina chegou cansada à casa de Célia. Com tristeza, contou que não conseguiu encontrar nenhum trabalho. Célia, animada, disse que podia arrumar algo no lugar onde trabalhava. Paulina ficou curiosa, pois a amiga nunca havia contado onde era. Foi então que Célia revelou: era um cabaré. Paulina, firme, recusou na hora. Preferia continuar procurando emprego como cuidadora ou babá. Célia riu e disse que ela era boba, pois podia muito bem arrumar um marido rico e parar de sofrer. Enquanto isso, em uma rodoviária simples, Carlinhos desceu de um ônibus. Nas mãos, segurava uma foto de Paulina. O olhar dele era de esperança. Ele estava determinado a encontrá-la, custasse o que custasse. Na fábrica, Carlos Daniel apareceu com a expressão preocupada. Stephanie veio ao seu encontro e disse que a vovó tinha ligado de novo. Ainda não havia sinal do menino. Carlos Daniel pensou alto: era hora de ir até a polícia. Rodrigo, ao lado, falou com dureza. A usurpadora era uma criminosa, e para ele, só podia ter levado Carlinhos. Aquilo deixou Carlos Daniel ainda mais angustiado. Na estrada, Carlinhos caminhava sozinho. Um carro passou buzinando alto. O susto foi tão grande que ele se desequilibrou. Caiu barranco abaixo e bateu a cabeça com força. Ficou ali, desacordado, entre o mato e a terra. Na empresa, Stephanie reforçou o que Rodrigo disse. Acreditava mesmo que Paulina estava com o menino. Carlos Daniel, desconfiado, perguntou se o irmão não tinha mudado de ideia sobre ela. Rodrigo respondeu que estava enganado antes, mas agora tinha certeza: ela tinha levado Carlinhos e provavelmente pediria resgate. Carlos Daniel pensou rápido. Se fosse isso, não deveriam envolver a polícia. William então perguntou se ele pagaria pelo resgate. Carlos Daniel respondeu com firmeza: pagaria sim. Rodrigo sugeriu que agora o melhor era esperar ela fazer contato. Não muito longe dali, Isabel e Antônia caminhavam pela beira da estrada quando ouviram uma voz infantil pedindo socorro. Isabel chamou a irmã, e ao se aproximarem, viram um menino machucado no chão. Ela se ajoelhou ao lado dele e perguntou o nome.
Carlinhos, atordoado, respondeu que não lembrava. Antônia ficou incomodada e disse para deixar ele ali mesmo, mas Isabel se recusou. Disse que não podia abandonar uma criança ferida daquele jeito. Antônia tentou convencer a irmã a não se meter, mas Isabel estava decidida. Não deixaria o menino sozinho ali. Irritada, Antônia foi embora, deixando Isabel com o menino nos braços. Na fábrica, Carlos Daniel contou a Leda o que estava acontecendo. Disse que Carlinhos tinha fugido. Leda ficou chocada, e na hora, afirmou que era óbvio, a usurpadora o levou com ela. Paulina, por sua vez, disse a Célia que no dia seguinte voltaria a procurar emprego como cuidadora. Dessa vez, sentia que daria certo. Isabel conseguiu ajudar Carlinhos a se levantar. Ele perguntou aonde ela o levaria. Isabel, com voz doce, respondeu que o levaria para sua casa. Ele então a chamou de vovó e perguntou se era longe. Ela riu e disse que era um pouco, mas que ele ficaria com ela até encontrarem sua família. Na empresa, Carlos Daniel dividiu suas preocupações com Leda. Disse que Rodrigo e Stephanie também achavam que Paulina estava com o menino. Leda, porém, comentou que Luciano havia dito que Paulina era uma boa mulher. Tentou tranquilizar Carlos Daniel e até o convidou para ir à sua casa, mas ele recusou. Disse que não podia sair da empresa nem da mansão, pois Paulina poderia ligar a qualquer momento. Enquanto isso, Isabel chegou em casa com Carlinhos. Antônia ouviu as vozes, e ao ver a cena, ficou furiosa. Perguntou se a irmã tinha enlouquecido de levar aquele menino para casa. Isabel respondeu que o levou para cuidar dele, pois estava ferido. Em outro local, Célia criticava Paulina por querer trabalhar como cuidadora. Achava isso exploração. Paulina, porém, acreditava que era um trabalho honesto, e torcia para que fosse aceita. Na casa simples, Carlinhos descansava com Isabel e Antônia. Ele ainda não conseguia se lembrar de nada. Isabel trouxe água quente e tentou limpar o ferimento na testa dele. Carlinhos reclamou de dor, mas deixou que ela cuidasse dele com carinho. Célia sugeriu que Paulina colocasse uma roupa mais sexy e soltasse o cabelo. Disse que os maridos das ricas ficariam loucos ao vê-la. Paulina apenas riu, descontraída. Mais tarde, Moacir chegou trazendo encomendas para Isabel. Ao ver Carlinhos, perguntou quem era o menino. Isabel contou que o encontraram ferido. Antônia, nervosa, pediu que a irmã não a envolvesse nisso, pois não queria ter problemas com a polícia por causa de um garoto com cara de rico. Moacir, ao ver que o menino estava ferido, pediu que Antônia trouxesse algumas coisas para cuidar dele. No dia seguinte, Carlos Daniel perguntou à vovó Piedade se Paulina tinha ligado. Ela respondeu que não. Para ela, era um absurdo pensar que Carlinhos estava com a usurpadora. Pediu ao neto que não contasse com isso, mas Carlos Daniel decidiu esperar mais um pouco. Na casa de Isabel, Antônia chamou a irmã para ir trabalhar. Isabel disse que iria mais tarde. Queria esperar o menino acordar para levá-lo até a polícia. Antônia, impaciente, disse que esperava mesmo que ela fizesse isso, porque não queria acabar na cadeia. Saiu nervosa, e logo depois Carlinhos acordou, com voz fraca, pedindo um copo de água. Na fábrica, Carlos Daniel tentava manter a calma enquanto explicava aos irmãos que vovó Piedade não acreditava que a usurpadora tivesse levado Carlinhos. Ela tinha encontrado um bilhete deixado por ele, dizendo que iria procurar por Paulina.
Carlos Daniel achava que talvez estivessem se precipitando ao suspeitar de Paulina, mas Rodrigo não concordava. Continuava firme na ideia de que ela tinha envolvimento no sumiço do menino. Enquanto isso, na casa de Isabel, Carlinhos tomava leite devagar. Isabel se aproximou com cuidado e disse que o levaria ao hospital, para que ficasse bem. Também contaria aos médicos que ele estava perdido. Mas, para sua surpresa, Carlinhos pediu que ela não o levasse embora. Queria ficar ali com ela. Isabel ficou mexida com aquele pedido inocente. Em Acapulco, Paola decidiu ligar para a mansão. Lalinha atendeu o telefone com a voz de sempre. Paola, sem rodeios, pediu para falar com a senhora Paola. Lalinha congelou por um instante ao reconhecer a voz. Disfarçando, disse que a senhora não estava. Do outro lado da linha, Paola quis saber quando ela voltaria. Lalinha respondeu que não sabia ao certo, pois ela havia saído em viagem. Paola ficou em choque. De volta à casa simples, Isabel explicou com carinho para Carlinhos que não podia mantê-lo ali para sempre. Disse que precisava procurar por sua família. Mas o menino respondeu com tristeza que não tinha família, pois não se lembrava de nada. Isabel então explicou que era por causa da pancada que ele havia perdido a memória, mas garantiu que em breve tudo ficaria bem. Noutro canto da cidade, Paulina se preparava para sair. Contou a Célia que iria fazer uma entrevista para trabalhar como cuidadora. Célia, sem esconder a desconfiança, desejou boa sorte. Paulina agradeceu e disse que tinha um pressentimento bom sobre aquela oportunidade. Lalinha continuava no telefone com Paola. Ao ser questionada sobre Carlos Daniel, respondeu que ele estava na fábrica. Assim que desligou, Lalinha correu para encontrar Adelina. Chegando ofegante, contou o que acabará de acontecer. A verdadeira Paola havia ligado. Adelina arregalou os olhos e perguntou como ela podia ter certeza. Lalinha explicou que reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Tinha certeza de que era mesmo Paola. Na mesma hora, Paola foi atrás de Alessandro e contou tudo. Disse que Lalinha tinha garantido que a impostora não estava na mansão e que tinha viajado. Alessandro comentou que se o prazo tinha expirado, era natural que ela não estivesse mais lá. Mas Paola levantou outra hipótese: talvez Paulina tivesse esvaziado as contas e fugido com o dinheiro. Com um olhar firme, declarou que não podia mais esperar. Precisava voltar imediatamente. Na fábrica, o telefone tocou e Rodrigo atendeu. Do outro lado, Adelina contou, ainda abalada, que Paola havia acabado de ligar para casa. Nesse momento, Paulina chegava a uma casa elegante para a entrevista. A funcionária abriu a porta, e com gentileza, perguntou se ela era a candidata à vaga. Paulina confirmou, e foi conduzida para conhecer a senhora Lourdes. Rodrigo, ainda segurando o telefone, perguntou a Adelina se ela tinha mencionado o desaparecimento de Carlinhos. Mas ela disse que não. Explicou que na verdade, quem havia ligado era a verdadeira Paola. Rodrigo ficou intrigado e quis saber como tinham certeza disso. Adelina respondeu que foi Lalinha quem atendeu, e ela tinha reconhecido a voz na hora. Rodrigo pediu para falar com Lalinha. Ao atender, ela confirmou sem hesitar, conhecia muito bem a voz de Paola. Rodrigo, com cautela, orientou que se ela ligasse de novo, deveria pedir para que entrasse em contato com Carlos Daniel, sem dar nenhuma pista de que estavam por dentro da verdade. Enquanto isso, Paulina se sentava diante de Lourdes. A senhora explicou com calma as tarefas do trabalho e mencionou que sua mãe era um pouco difícil,
por causa da idade, mas nada que exigisse demais. Perguntou se Paulina aceitaria a vaga. Na fábrica, Rodrigo entrou na sala onde estavam Stephanie, Carlos, Daniel e William. Trouxe a notícia que abalou a todos: a verdadeira Paola não estava morta. Ela havia ligado para casa. Carlos Daniel ficou em silêncio por um instante, e depois perguntou o que faria se ela realmente voltasse. Rodrigo respondeu que ele teria que aceitar. Stephanie protestou, dizendo que não suportaria perder o filho por conta de um trauma. Mas Rodrigo foi direto: ela teria que aguentar. Era a única forma de manter as duas mulheres sob controle. Paulina, por sua vez, respondeu com firmeza a Lourdes. Aceitava o trabalho. Lourdes ficou satisfeita e disse que ela já poderia começar naquele instante. Paulina agradeceu, mas explicou que precisava resolver algumas coisas. Se conseguisse, voltaria à noite. Se não, estaria lá na manhã seguinte. Agência dos Correios, Paola pegou suas correspondências. Enquanto folheava as cartas, deparou-se com uma notícia surpreendente: a usurpadora havia conseguido dinheiro para a fábrica por meio de Douglas Maldonado. Paola franziu a testa e se perguntou se aquela viagem de Paulina seria mesmo definitiva. Com o pensamento agitado, decidiu pegar o telefone. Na mansão, Adelina se aproximou de vovó Piedade com uma expressão séria. Disse que tinha uma novidade, mas não era sobre Carlinhos. Com calma, contou que a verdadeira Paola havia telefonado para casa. No fim da tarde, Carlos, Daniel e Rodrigo voltaram para casa. Assim que entraram, o telefone tocou. Lalinha chamou por ele. Quando Carlos Daniel apareceu, perguntou quem era. Lalinha, tremendo, respondeu: era Paola, a verdadeira. Carlos Daniel ficou paralisado, sem conseguir dizer uma palavra. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.